Olá moçada, estamos aqui hoje para a aula de interação gênica, herança quantitativa. Antes de iniciar, eu vou te pedir para assistir a aula número 1 de interação gênica. Aqui é mais um estudo de caso que nós vamos ter quando vários pares gênicos, na real mais de 2, vão trabalhar juntos, em comunhão, e eles têm um objetivo em comum. Ok? Nós vimos lá na videoaula 1 como é isso, vimos exemplos de cor de flor, vimos exemplos do labrador, e existem vários outros exemplos. Falamos da epistasia e agora nós vamos pegar um caso da interação gênica que nós podemos medir, quantificar. Por exemplo, não seria extremamente interessante se eu soubesse quais genes determinam o ganho de biomassa num suíno? Quais genes determinam o crescimento de uma planta que eu vou utilizar o caule dela para fazer móveis, fazer carvão? Essas heranças ou esse tipo de fenótipo que eu posso medir em centímetro, em quilo, em tonalidade de pigmento, nós chamamos de herança quantitativa. Ou você pode chamar também de herança poligênica, como eu vou te mostrar. No entanto, volto a dizer, é imprescindível que você tenha as bases do que é uma interação gênica para você ver o que a gente está falando aqui agora. Portanto, observem só. A interação gênica e, portanto, a herança quantitativa é um caso em que cada par gênico vai se localizar em um par de cromossomo homólogo independente, assim como Mendel anunciou desde a sua segunda lei. Então, é bom lembrar, e eu coloquei para vocês, os genes se segregam independentemente durante a meiose, ok? Os genes agora são chamados de poligenes. E aqui começa o que nos interessa mais. O poligene, quando for um alelo dominante, ele tem efeito aditivo. O que é efeito aditivo, Charles? É o que eu falei no início. É algo que você vai conseguir medir, quantificar, mensurar de alguma forma. Ok? A expressão da característica, portanto, ela depende do número de alelos dominantes no genótipo. Por que, Charles? Porque, olha só, o poligene de efeito aditivo é exatamente o alelo dominante. Então, se eu tiver, tipo, o alelo B dominante, Bzão, esse aí está adicionando alguma coisa. E se eu tiver no genótipo, Charles, alelo B recessivo, Bzinho, não, ele não estaria adicionando nesse caso. Basicamente é isso. Bem simples, não é? E tem uma fórmula que nos acompanha sempre, embora essa parte da genética tenha outras fórmulas. Essa aqui é muito básica. Você sempre nos exercícios de herança poligênica vai ter que calcular os fenótipos. Então olhe só a fórmula, olha a expressão simples. Fenótipos. Para você saber quantos fenótipos tem, você deve saber o número de poligenes envolvidos, ou número de genes envolvidos, mais 1. É uma expressão bem simples. Então, olha, número de genes envolvidos mais 1. Pronto. Você chega ao número de fenótipos que o exercício está trabalhando. Exemplos? Muitos. Pega, ou me diz aí, Charles, um exemplo que é muito comum, repetitivo. Cor da pele em humanos. A cor da pele em humanos é um fenótipo. Assim como nós temos outros vários fenótipos, como a minha biomassa de 90 quilos, a minha altura de 1,80. Isso é um fenótipo, ok? A forma do lóbulo da minha orelha, a quantidade de pigmento que eu tenho aqui, ó, no olho, e assim vai. Ser calvo ou não ser calvo são fenótipos. E a cor da pele? Mais um fenótipo. Ponto. E aqui está um exemplo simples para nós aquecermos. Olha só. Exemplo, cor da pele em humanos. Mas vejam, eu estou considerando a cor da pele em humanos com 2 pares gênicos, pegando o mínimo da definição de interação.
A definição de interação me diz que existe interação gênica quando eu tiver 2 ou mais pares gênicos. Eu busquei o mínimo e já vai ser de grande valia para você, porque os exercícios, 95% deles trabalham só 2 pares gênicos. O que eu quero dizer com isso? Na real, a expressão de melanina que você faz tem mais pares gênicos envolvidos. No entanto, trabalhar com 2 já é maravilhoso, já resolve problemas. Então vejam só. Cor da pele em humanos considerando 2 pares gênicos. Se eu considero 2 pares gênicos, eu tenho 1, 2, 3, 4 alelos envolvidos. Concorda, pessoal? 4 alelos envolvidos? Então, olha só. Fenótipo vai ser igual a 4 mais 1. Logo, considerando 2 pares gênicos para a cor da pele em humanos, eu penso, um gene tem o gene alelo dominante e gene alelo recessivo. O outro gene alelo dominante e gene alelo recessivo. Então, eu tenho 4 genes envolvidos, ou 4 poligênios envolvidos, mais 5 fenótipos. Quais seriam esses fenótipos? Dentro desse padrão de quantificar melanina depositada na minha junção dermoepidérmica, eu teria um indivíduo negro. Um indivíduo negro seria o que, Charles? Seria um indivíduo com maior quantidade de melanina possível. Então, como seria esse genótipo? Seria um indivíduo que tem a maior parte dos poligênios possível. Então, esse cara seria azão, bezão. Quantos poligênios de efeito aditivo tem ali, hein, pessoal? Hein, pessoal? Pensa. 1, 2, 3, 4. Então, esse é um indivíduo que possui 4 poligênios com efeito aditivo. Vamos pensar nos extremos. Os extremos, pensar neles é muito bom nesse caso. Se esse cara é um indivíduo com maior quantidade de melanina, na minha escala eu comecei máximo, mínimo. Comecei do máximo e chego no mínimo. Quem seria o indivíduo branco? É aquele que produz melanina, deposita, mas deposita em quantidades menores. Então esse é o indivíduo azinho, bezinho. Quantos poligênios de efeito aditivo estão envolvidos, Charles? Conta aí, pessoal. Esse cara não tem poligênio de efeito aditivo. 0 poligênios. É o que nós temos nesse caso. Se você trabalha com os extremos, como eu disse anteriormente, fica mais fácil comparar. E aí você pode responder a minha pergunta. Qual seria um possível genótipo do indivíduo moreno escuro? Por vezes você vai achar mulato escuro. Eu, por uma opção de estudo da origem da palavra moreno, que tem um contexto muito pejorativo, eu não a uso, ok? Aliás, mulato. O moreno eu prefiro usá-lo, ok? Então você pode encontrar mulato escuro, me corrigindo. Mas o moreno aqui, ó. Qual seria uma possibilidade de genótipo? O que interessa é a quantidade de melanina. Então, diminui um pouco. Azão, bezão, bezinho. Concorda que tem uma queda? Quantos poligênios ele tem? 3. Diminuiu um pouco. Agora, é o único genótipo possível? Não, Charles. Olha só. Azão, azinho, bezão. Quantos poligênios determina o indivíduo moreno escuro? O fenótipo moreno escuro? 3. E o mulato, ou mulato não, moreno médio? Ó, azão, bezinho. Ou azinho, bezão. Ou azinho, bezinho. Que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. É sem sombra de dúvidas o preferido das questões. Porque como você sabe, um cara azinho, bezinho é um duplo heterozigoto. Show? E o indivíduo moreno claro? Quantos poligênios ele tem? Conta comigo. Negros, 4. Moreno escuro, 3. Moreno médio, 2. Moreno claro, 1 poligênio. Uma possibilidade de genótipo. Azinho, bezinho.
Bzinho. Ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Um poligênese, ok? Um poligene apenas. E aqui, 0 poligene. Meus queridos, demonstrar a vocês como isso é aplicado é o meu objetivo a partir de agora. Daí eu coloquei um exemplo. Após esse exemplo, nós faremos 2 exercícios, um do PISB e um exercício do Enem, que é o único exercício do Enem de herança poligênica até hoje, ok? Então vamos lá, ó. Determine a proporção fenotípica do cruzamento de indivíduos heterozigóticos, mas heterozigóticos dos 2 alelos. Então, são duplo heterozigóticos. O exercício pode falar para você fazer com gene D e gene E, gene S e gene W, não sei. Ou pode ser uma questão de múltipla escolha, onde você vai fazer assim como eu fiz, com genes A e B. Seguindo o padrão do exemplo, eu vou fazer com A e B. Então, qual é o genótipo dos indivíduos que está sendo pedido? O que a banca quer de mim? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Agora você vai parar esse vídeo e fazer esse exercício. Na continuação, eu vou fazer com vocês aqui no quadro, ok? Então, vamos lá. Segunda parte da nossa aulinha. Voltando, pessoal, segunda parte, resolvendo o exercício que eu propus. Qual a proporção fenotípica que você obtém quando você cruza indivíduos duplo heterozigóticos? Na herança quantitativa, você não pode usar mais aquela regra do 9-3-3-1, ela não é válida mais. Por quê? Porque o que interessa é a quantidade de poligenes. E aí, isso inviabiliza a regra 9-3-3-1. Então, caso as bancas coloquem para vocês isso, que é de preferência deles, você tem que fazer como se fosse a segunda lei de Mendel normal. Então, olha só, o indivíduo híbrido, duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzado com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O primeiro passo disso tudo é que você pegue os indivíduos e veja os gametas produzidos. Se o cara é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, seus gametas são Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. O que você faz agora? Agora você vai pegar os indivíduos e colocar os gametas deles. Imaginando, ó, gametas de Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. E você pode ainda imaginar que esse seja o macho, ó. Esses são os gametas, são gametas do macho, Charles. E aqui são os gametas da fêmea, Charles. Então, ó, os gametas do macho e fêmea são iguais, porque eles são duplo heterozigóticos. Então, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. O que nós faremos agora? Agora a gente vai fecundar, unir os gametas. Por exemplo, eu vou unir aqui, ó. Esse zigoto surge desse com esse. Então, o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? Aqui, ó, por exemplo, esse gameta com esse, então, Azão, Azão, Bzão, Bzão. E assim vai se seguir. Então, faz o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui. Então, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Aliás, aqui eu cometi um erro pedagógico, para que você perceba que não pode errar. Então, observe, aqui está errado. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, isso é uma mutação, não pode. Mutação é uma forma de falar erro. Bzão, Bzão. E lembre-se que se a gente colocar um poligene a mais ou a menos, a resposta está toda errada.
Azão, azinho, bezinho. Bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho. Pronto. Já achamos todos os indivíduos. E agora, o que nós temos de fazer? Agora nós vamos contar cada um desses indivíduos. Então, tá aí, ó. Contar cada um deles. Ok? Então vamos lá para a proporção fenotípica. Olha só. À medida em que eu achar um indivíduo, eu vou eliminá-lo. Então aqui está. Um indivíduo com 4 poligênes. Se ele tem 4 poligênes, ele é o que, Charles? Ele é negro. Eu eliminei. Se eu observar todo esse quadro de Punnett, eu observo que não há nenhum outro que tenha 4 poligênes. Então, na minha proporção fenotípica, eu tenho apenas um indivíduo negro. Vou para os morenos escuros, ok? Lembrando que eu poderia falar mulato escuro, mas por opção, vamos falar morenos. Então, quantos poligênes tem esses indivíduos, Charles? 3. Tiver 3, eu risco. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 morenos escuros. 2 pontos. Vou agora para os indivíduos que têm 2 poligênes. Tiver 2 poligênes, são morenos médios. Encontrei, risquei. 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6. 6 indivíduos morenos médios. Já encontrei indivíduos com 4 poligênes, são os negros. 3 poligênes, morenos escuros. 2 poligênes, morenos médios. Vou agora para os indivíduos que tenham apenas um poligêne, que são os morenos claros. Encontrei, risco de novo. 1 poligêne, 2, 1 poligêne, 3, 4. Encontrei 4 indivíduos morenos claros. E somente há um indivíduo que não possui poligênio com efeito aditivo. Esse é o indivíduo branco. Para um indivíduo branco. Então, essa é a proporção fenotípica que você vai encontrar na prole dos indivíduos duplo heterozigóticos. E diga-se de passagem, os duplo heterozigóticos cruzados são também morenos médios. Beleza? Essa foi a parte teórica, pessoal. Agora nós vamos fazer 2 exercícios. Vamos começar por um exercício do PISME, que mostra o quão necessário é você entender herança poligênica em termos mercadológicos. A gente vai falar de Chester agora, que todo mundo conhece. Então vamos embora para o exercício número 1. O Chester é uma variedade de frango obtida por melhoramento genético, que se caracteriza por possuir maior massa muscular no peito e nas coxas. A massa muscular é um fenótipo condicionado por poligenia, ou seja, mais de um gene contribui para o caráter. Considere as informações abaixo. Uma linhagem de frango de 1.200 gramas de massa muscular tem genótipo azinho, bezinho, bezinho. Cada alelo, azão ou bezão, contribui com 50 gramas na massa muscular. O cruzamento de uma linhagem com massa muscular de 1.200 gramas com outra de 1.400 gramas gera uma com 1.300 gramas. Os genes em questão segregam-se independentemente. Responda. Letra A. Qual o genótipo da prole de 1.300 gramas de massa muscular? Qual a proporção genotípica e fenotípica obtida do cruzamento de indivíduos F1 com o parental duplo recessivo? Além da herança constitutiva, a massa corporal dos frangos é afetada por um gene pleiotrópico. Explique esse mecanismo. O exercício trata de herança constitutiva.
Vocês viram que foi quantificada a biomassa do Chester. As partes principais do exercício eu reescrevi aqui em pontos para vocês. Então, olha só. 1.200 gramas é o animal que só tem alelos recessivos no seu genótipo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, ele não tem poligênio de efeito aditivo. E se ele tivesse, cada um dos poligênios de efeito aditivo adicionaria 50 gramas para ele. Informações enunciadas. Checa aí. E ele disse que foi cruzado o animal de 1.200 gramas com o animal de 1.400. 1.200 gramas, ele já me disse que é um indivíduo duplo homozigoto recessivo. 1.400 gramas, eu faço uma reflexão simplória e chego. Olha só, cada poligênio adiciona 50 gramas. Esse indivíduo tem 1.200. Para eu chegar a 1.400, eu tenho que ter 4 poligênios no genótipo. Portanto, quando eu cruzar um indivíduo de 1.200, azinho, azinho, bezinho, bezinho, com outro, azão, azão, bezão, bezão, palavras da própria banca, eu obtenho uma F1 com 1.300 gramas. Isso já me leva à resposta da letra A. Esse indivíduo de 1.200 produz gametas azinho, bezinho. E esse produz apenas gametas azão, bezão. Portanto, o genótipo da F1 é azão, azinho, bezão, bezinho. Por que, Charles? Observa só, pessoal. Esse produz azinho, bezinho, azinho, bezinho. Esse produz azão, bezão, azão, bezão. Um duplo heterozigoto é um indivíduo da F1. Na letra B, é pedido que eu cruze um indivíduo de F1 com 1.300 gramas com um indivíduo parental duplo homozigoto recessivo. Está aqui. F1 vezes azinho, azinho, bezinho, bezinho. Mas agora eu sei quem é F1. F1 é o duplo heterozigoto da letra A. Daí eu cruzo ele com um duplo homozigoto recessivo. Esse indivíduo produz 4 gametas, e aqui estão os gametas dele. Esse indivíduo aqui só produz um tipo de gameta, azinho, bezinho, e ali está o gameta. Eu fiz um quadro de Punnett e achei 4 filhotes com genótipos diferentes. Então, olha só. Azão, bezão é um gameta que, quando for fecundado ou fecundar o gameta com azinho, bezinho, me dá um zigoto azão, azinho, bezão, bezinho. Esse indivíduo tem 2 poligênios e, portanto, 1.300 gramas. Ok? Azão me dá 50, bezão me dá 50. O mínimo é 1.200, ele tem 1.300. Aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho. Um poligênio, portanto, 1.250 gramas. O terceiro, azinho, azinho, bezão, bezinho. Um poligênio, portanto, 1.250 gramas. E o último, não possui poligênio de efeito aditivo. Portanto, esse é o indivíduo que tem o mínimo, 1.250 gramas. Quando eu fizer os gametas, quadro de Punnett, interpretar genótipo e fenótipo, a questão já está resolvida. Mas eu tenho que me organizar, porque como vocês estão vendo aí, ele está pedindo a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento. Embora aqui estejam os genótipos e os fenótipos, eu tenho que especificar isso. E aqui eu fiz isso para vocês. A proporção genotípica é essa, ó. Há um filhote duplo heterozigoto, um azão, azinho, bezão, bezinho. Para um, azão, azinho, bezinho, bezinho. Para um, azinho, azinho, bezão, bezinho. Para um, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Isso é uma contagem de genótipos que eu encontrei quando eu fiz o quadro de Punnett. Agora eu interpretei a biomassa dos indivíduos e percebi que deu um filhote com 1.300, 2 filhotes com 1.250 e um filhote com 1.200 gramas. Proporções genotípicas e fenotípicas, como a banca pediu. E na letra C? A letra C, como vocês estão vendo, pede efeito pleiotrópico. Uma questão puramente teórica. É simplesmente falar o que é a pleiotropia. Mas, olha só, pleiotropia muitas vezes são colocadas em exercícios de interação gênica como esse, porque você pode considerar que ela tem um efeito contrário da interação. Na interação nós temos 2 ou mais pares gênicos que vão trabalhar em comunhão para chegar a uma característica. Então seria assim, ó, múltiplos genes, uma característica.
Já a pleiotropia, que é a nossa letra C, na pleiotropia nós teríamos um gene, múltiplos fenótipos. Efeito pleiotrópico ocorre quando um gene determina várias características fenotípicas no indivíduo. É isso que ele está pedindo na letra C. Se você quiser dar uma olhada, estude aí a fenilcetonúria e a anemia falciforme. São dois exemplos bons do que é o efeito pleiotrópico na nossa espécie. Show? Então vamos agora para a questão 2, a questão do Enem que eu havia dito para vocês. Beleza? Vamos lá? Enem PPL 2012. Após a redescoberta do trabalho de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente em que uma planta de linhagem pura, com baixa estatura, 0,6 metros, foi cruzada com uma planta de linhagem pura de alta estatura, 1 metro. Na prole F1, todas as plantas apresentaram estatura de 0,8 metros. Porém, na F2, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. A altura da planta em metros e proporção da prole. 1 metro, 66 plantas. 0,9 metros, 245 indivíduos. 0,8 metros, 375 indivíduos. 0,7 metros, 255 indivíduos. 0,6 metros, 62 indivíduos, totalizando 1000 plantas. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura nessa planta é uma característica que... Então vamos lá, pessoal. Nessa questão, o INEP nos coloca cruzamentos. O início da descrição é essa. Ele coloca que plantas de 0,6 metros, que são puras, são cruzadas com plantas de 1 metro, que também são puras. Na genética, a palavra pura descreve homozigose. Ao cruzar essas plantas, se obtém uma F1 de 0,8 metros. Indivíduos de F1 de 0,8 metros são cruzados entre si e se obtém uma F2. Na F2, eu observo indivíduos de 1 metro, 0,9, 0,8, 0,7 e 0,6. Lembrando que a altura é um fenótipo, eu vejo que na F2 são encontrados 5 fenótipos. Se eu jogar na fórmula, que é muitíssimo usada, que me diz que fenótipos é igual ao número de genes envolvidos mais 1, eu vou chegar a 4 genes envolvidos. Lembrando que herança quantitativa, nós usamos a palavra poligene para descrever genes, eu digo que são 4 poligenes. Meus amigos, se são 4 poligenes, é a mesma coisa que dizer que são 2 pares gênicos que determinam a característica altura nesse exercício. Ok? Isso já me levaria à letra D, demonstrando que é mais de um par gênico. Eu já tenho uma resposta para essa questão. Mas eu quero divagar um pouquinho mais. Eu quero perceber o genótipo dos indivíduos que foram descritos. Tipo lá em cima, ó, na geração parental. Quem são os indivíduos de 0,6 metros? 0,6 metros é um indivíduo que não tenha poligene de efeito aditivo, uma vez que ele é puro. Puro quer dizer homozigoto. Então, esses indivíduos de 1 metro também têm que ser puros. Azão, azão, bezão, bezão. Isso já me leva a uma outra convicção, que é cada poligene adiciona 0,1. Então, olha, 0,6, ausência de poligene de efeito aditivo. 0,7, 0,8, 0,9, 1 metro. Outra coisa, qual o genótipo dos indivíduos da F1? O indivíduo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho produz apenas gametas Azinho, Bezinho. O indivíduo Azão, Azão, Bezão, Bezão produz apenas gametas Azão, Bezão. Logo, os indivíduos de F1 são duplo heterozigóticos, ok? E quando eu cruzar indivíduos duplo heterozigóticos entre si, eu obtenho os 5 fenótipos da F2, ok? Chegamos à resposta até antes, divagamos um pouquinho, então tá aí um exemplo de herança quantitativa do INEP. Um exemplo escasso, não caiu mais, mas é o que nós temos aí, beleza?
Espero ter nos ajudado, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Foi um prazer. Até mais.